Saltou Paguete, espanou, com o livro, puxa, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Dorival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou. Correu. E chutou. Mineiro de Fala Mansa, Raimundinho chegou ao futebol goiano na década de 70 e fincou raízes, conseguindo sucesso com várias camisas. Antes de desembarcar em solo goiano, Raimundinho jogou no futebol mineiro e também no Vasco da Gama, onde presenciou do gramado do Maracanã o 1000º gol de Pelé. Com o manto do Atlético, o ponta esquerda foi campeão do Torneio da Integração Nacional. Pelo Goiás, participou do lendário empate em 4-4 com o Santos no Pacaembu. Entre tantas histórias importantes, Raimundinho ainda participou da inauguração do Serra Dourada e defendeu Vila Nova, Santa Helena, Rio Verde e Anapolina. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Hoje estamos recebendo uma das lendas do futebol goiano, Raimundo Nonato Pires, conhecido como Raimundinho. Por Raimundinho, quem que é Raimundinho? Raimundinho é um jogador que passou por várias equipes. A gente já teve muita coisa boa pro lado e muita coisa ruim. Mas hoje eu passei por tanto time, eu passei tanto aperto, que eu não torço para time nenhum. Eu gosto deles todos que eu joguei. Quando eles estão jogando, eu torço para empatar, para fazer um bom jogo, porque o que eu já passei não é brincadeira. Raimundinho, você é do interior de Minas Gerais, que lembranças que você traz da sua origem, lá da sua cidade natal, até quando você viveu lá, quais as recordações que você tem lá de Santa Rita, em Minas Gerais? Santa Rita de Sapucaí. Isso, lá é Santa Rita de Sapucaí,
eu fazia o que eu mais gostava era jogar bola e pescar lambari no rio Sapucaí, que passa dentro da cidade. Hoje não deve nem ter mais, porque já deve ter secado, né? Mas na época ele tinha uns 50 metros de largura. Então a gente nadava, pescava e a gente tinha uma vida mais, assim, diferenciada de cidade grande, né? E a gente não tinha problema, tinha os horários certinhos de ir à escola, a gente não tinha essas amizades negativas que existe hoje de menino. Um menino de 13 anos hoje já é um adulto, ele já tem a mentalidade de adulto, o QI deles é muito maior. Eles são mais inteligentes que os mais velhos. Então é por isso que a gente hoje, principalmente esses jogadores que estão parando aí e tem que estudar para ser um técnico, um preparador físico, que aproveita e educa os meninos também. O senhor falou que gostava de pescar muito lá em Santa Rita, mas também gostava de jogar bola. Como é que eram os campinhos lá de Santa Rita? Se seus pais deixavam você jogar bola sem problema nenhum? Não, na nossa época o muro nosso era de bambu, né? A gente todo ano tinha uma semana pra gente cercar de bambu. Um ia abrindo o bambu, aquelas varetas, assim, e cercava o campo, e a gente capinava e tirava a sujeira, a gente fazia tudo. Só para chegar na hora de fazer um joguinho e ficar feliz. E aí, como você se aproximou, Raimundinho, dos clubes de futebol? Como você foi parar lá no 7 de setembro, que foi seu primeiro time? Não, eu dentro do futebol, a minha história é muito grande. Quando meu pai mudou para Belo Horizonte, eu estava na faixa de 13 para 14 anos. Aí ele falou assim, eu vou levar você para treinar no Atlético. É o Atlético Mineiro, o Galo? É. Aí ele me levou, né? Eu fui de bonde. Na época, o bonde que era a condução nossa, né? Aí eu fui lá. Aí eu olhei o tamanho do jogador, o físico dele, falei, pai, eu não vou treinar não. E eu era do interiorzão meio bobo, eu falava era porquê, entendeu? Aí eu falei, eu não vou treinar não. Aí ele insistiu, na terceira vez que eu fui lá, o treinador era um ex-jogador, Lucas Miranda. Aí eu peguei e fui treinar, e ele gostou. Aí eu fiquei. Depois, o 7 de setembro me trocou pelo goleiro Marcial, que foi pro Flamengo depois. E eu com 16 anos, eu já tava no time de cima do 7 de setembro. Tinha Mourinho, um jogador antigo, Alfeu. Era uma época boa, tinha jogador muito bom. E você nos falava aqui nos bastidores que você jogou no time dono do antigo Estádio Independência, que hoje chama-se Arena Independência. O que era naquele local? O que você se lembra da estrutura, das instalações do 7 de setembro, seu primeiro time, efetivamente, hein, Raimundinho? Não, a gente tinha na época, era o que todos usavam, né? Aqui não tinha esse negócio de chiqueza, essas coisas não. E as pessoas para ir no campo era muito difícil, porque ganhar dinheiro naquela época era bastante difícil. Então os times, principalmente 7 de setembro, a gente recebia pagamento de 3 em 3 meses. A gente jogava. O mês era cumprido lá, seu Raimundinho? E a gente jogava porque gostava, entendeu? E a gente só de estar dentro de campo assim, falar assim, eu sou um jogador profissional, pra gente era uma beleza. Mas isso também foi burrice, nossa, porque você não pode, às vezes eles falam assim, o jogador de hoje ganha demais, né? E nós não ganhava nada.
Então quem está certo? Quem está certo e quem exige é receber, é a mesma coisa vocês na profissão sua. Vocês têm que exigir o máximo que puder, porque é difícil viver hoje com um salário mínimo, né? E o que você se lembra do 7 de setembro e até mesmo do Atlético Mineiro, que foram suas primeiras lembranças no futebol, hein, Raimundinho? Não, a gente, os amigos da gente já morreram todos, né? A única coisa que a gente lembra é, assim, a gente fica pensando a diferença que era de hoje, né? Hoje você vai para um time, se você não jogar bola, é porque você é grosso mesmo. Porque a maneira que um jogador é tratado, no Vila Nova de Nova Lima, nós chamávamos o doutor nosso doutor Aspirina. Qualquer coisinha que você tivesse, torcia o pé, qualquer dor de barriga, aí ele receitava aspirina. Hoje como é que é só? Eles têm aparelho. Eles têm um aparelho que você treina a semana inteirinha. Aí chega na sexta-feira, você vai fazer o apronto. Faz o treino pronto, você pode treinar até no time titular. Mas você sai, vai pro departamento médico, faz um exame você, o médico tira você. Você vai ter um estiramento, uma distensão. E não joga. Alimentação, nutricionista, eu nem nunca tinha ouvido falar em nutricionista. Equipe técnica. Entendeu? Então fica mais fácil, tanto até pro treinador, né? Que o treinador ficar exercendo 4 posições dentro de campo, ele tá olhando o lado tático, técnico, físico, isso aí vira uma bomba na cabeça dele, né? Raimundinho, e aí lá em Minas você ainda defendeu o Siderúrgico, onde você foi campeão mineiro, e o Vila Nova? 4 times. E aí o senhor foi contratado pelo Vasco. Ali o senhor sentiu que a carreira estava decolando? Não, só a maneira que eles entram. Um dia eu saí de um jogo contra o Cruzeiro. Aí quando eu cheguei em casa, daí a pouquinho bateu na porta lá e era um sujeito que falou comigo assim: ô Raimundinho, eu vim aqui porque eu fui ver você jogar hoje, mas eu gostei demais. Então eu vim aqui, vamos ali no bar tomar um negócio? Eu não bebia. Aí eu fui com ele, não falei nada, falei, vamos. Aí chegamos lá, ele pediu uma cerveja e 2 uísque. Eu falei, eu não bebo uísque. Ele falou, então bebe cerveja. Eu falei, nem cerveja. Aí ele... Pinga, bebia? Não, nada. Aí ele falou assim, o que você vai beber? Eu falei, um refrigerante. Refrigerante Grapete. Acabou. Não tem mais, nem vocês não conheceram, né? O Grapete. Tinha um jogador no Atlético que é Grapete, ele é de Pouso Alegre, perto de Santa Rita. Um zagueiro. Aí ele conversou comigo, aí foi embora. Quando nós jogamos com o Atlético, ele fez a mesma coisa. Chegou lá, fez a mesma bebida, me ofereceu, eu não bebi. Aí quando terminou o jogo do Atlético, ele passou lá em casa, foi embora. Aí na terça-feira eu fui treinar, Nova Lima 20 quilômetros de Belo Horizonte, né? Aí eu fui treinar e ele falaram comigo assim, não é pra você treinar não. Eu falei, por quê? Me mandaram embora? Eu, não, é pra você ir pro Instituto de Cardiologia no Rio de Janeiro fazer exame. Se você passar, aí eles vão te contratar. Aí peguei e fui. Você sabe quem que eu encontrei de cara assim, ó? Ele. E quem era ele? O cara que esteve lá em casa.
E qual que era o nome dele? Quem é esse caboclo? Eu não sei, não lembro, é muito tempo. Aí ele falou comigo assim, falou, Raimundinho, se você tivesse bebido um copo d'água comigo, você não tinha vindo pra cá, nem fazer exame, não. Entendeu? Então ali você já começa. Aí eu aluguei uma casa. Um barracão, 3 cômodos, né? Aí o diretor de futebol falou assim, Raimundinho, você já arrumou uma casa pra morar? Eu falei, já, então vamos lá. Aí pôs eu dentro do carro, levou. Chegou lá, era um barracãozinho, 3 cômodos assim, sala, cozinha e quarto. Aí ele falou assim, escuta, você já sabe qual time você tá jogando? Aí nem bateu na minha cabeça. Eu falei, ué, Vasco. Eu falei, não, você não sabe não, o jogador do Vasco não mora num lugar desse não. Aí me levou lá pro São Januário, falou, vamos conversar lá. Eu falei assim, ó, eu vou arrumar um condomínio pra você morar. Aí eu falei assim, e quem que vai pagar? Aí falou, você. O salário seu tem que dar pra pagar. Aí até pra mim eu não fiz questão de ficar no Rio de Janeiro. Porque eu não estava ganhando dinheiro lá. O dinheiro ia tudo no Vasco da Gama, representando o Vasco, roupa, cabelo, unha, tudo, né? Entendeu? Aí ele arrumou. Aí no condomínio, chegar no final do mês, se viu o dinheiro, não sobrava nada. Entendeu? Então são coisas que a pessoa tem que prestar atenção antes, né? Depois não. Mas pelo menos lá no Vasco o senhor viu o Pelé marcar o 1000º gol? Essa história eu quero saber na sequência, tá bom? Ok. Hoje estamos recebendo Raimundinho, uma lenda do futebol goiano, aqui no Futebol de Goiás. E suas histórias. Não saia daí e veja como Raimundinho viu o 1000º gol de Pelé. Linha do Tempo. Década de 70. No dia 6 de novembro de 1977, Goiás e Goiânia fizeram o clássico gogó, válido pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Pastoril abriu o placar para o Goiás, enquanto o Bill empatou para o Galo. O time esmeraldino era treinado por Paulo Gonçalves e teve em campo Amauri, depois Luizinho, Donizete, Jussi, Milton e Nonoca, Matinho e Pastoril, Peter, Maisena, depois Humberto Caçapava, Valdir Lima e Zezé. O Goiânia de Bené Ataíde foi a campo com Carlos Alberto, Marinho, Dagoberto, Lula e Alberto, depois Odon, Zé Kroll, depois Mário e Natálio, Piorra Mendonça, Sidney, Bill e Gustavo. Década de 90. No dia 6 de novembro de 1994, Goiás recebeu Londrina pela 6ª rodada da segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de Augusto e Baltazar, o Verdão venceu o time paranaense, que descontou com Marcos Severo. Treinado por Walter Nascimento, o Goiás foi escalado com Kleber, Zé Teodoro, Márcio Goiano, Richard e Augusto, Reidner, Romeu e Adriano, Paulinho, depois Marcelo Batista, Baltazar e Emerson, depois Evandro. Década de 2000. No dia 6 de novembro de 2009, o Atlético recebeu o Guarani pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Dragão goleou o Bugre por 4-1, com gols de Juninho, Marcão e Elias 2 vezes. O volante Agenor ainda marcou um gol contra.
Com Arthur Neto em seu comando técnico, o Atlético esteve escalado nesta vitória sobre o time do interior paulista, com Márcio, Rafael Cruz, Gilson, depois Leandro Amaro, Antônio Carlos e Alisson, Agenor, Pituca, Robson, depois Wesley e Elias, Juninho, depois Anailson e Marcão. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Ídolo do futebol goiano no final dos anos 60 e no início dos anos 70, hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Raimundinho. No bloco anterior você falou da sua chegada e de o quanto foi glamurosa, digamos assim, a transferência para o Vasco da Gama, você que saiu do futebol mineiro. Mas antes da gente continuar a falar justamente dessa sua passagem pelo Vasco, Raimundinho, eu quero lembrar um pouquinho dos ídolos, dos craques que você viu jogar em Minas e depois você já pode emendar também no Rio de Janeiro quando você chegou. Bem, lá em Minas a gente tinha Tostão, Piazza, era bastante gente, né? Mas os cabeças mesmo eram esses. Dirceu Lopes. Não, no 7 de setembro nós jogávamos contra, né? Por isso que eu falava assim: ó, Raimundinho, você é muito bom de bola. Agora, os times que a gente enfrentava naquela época, não era só de Minas, não. Qualquer estado que você tivesse em São Paulo, você pegar Botafogo, era uma parada, Flamengo era uma parada. Então, se você não jogasse nada, você ia fazer o quê? Você tinha que parar, ué. Você tinha que ter uma bolinha, pelo menos, de meio quilo, né? Porque eles jogavam demais. E no Rio de Janeiro? Você chegou, teve uma adaptação, teve que morar num condomínio, usar roupa de marca, andar bem arrumado. Mas como é que era o seu dia a dia lá e quem eram os seus companheiros de Vasco, Raimundinho? Ué, eu tinha Andrada, Brito, Fontana, Bianchini, tinha um cara, as caras do Ceará, Nado, ponta direita, Bianchini, Alci, Portela, e era tudo mais malandro, né? Porque a gente fala malandro, mas não é falando mal, não. É porque o carioca, ele já tem aquele estilo de como é que é, né, irmão, e coisa, dançando, né, conversa assim. Então gosta de uma brincadeira, né? Olha, você sabe a brincadeira que vocês fizeram comigo? Não. Vocês queriam me matar. Eu nunca tinha ido num lugar que tivesse o mar, né? Aí os caras lá no condomínio, eles ajeitaram e falaram assim: ó, nós vamos levar você na praia. Falei: aonde? A Copacabana, senhor. Falei: você conhece o mar? Falei: então nós vamos levar você lá. Aí levou. Aí eu tô olhando aí, eu falei: eles não entraram dentro d'água, né? Aí vinha com as ondas assim, Raimundinho, você não vai entrar não. Eu falei: eu tô esperando vocês entrar primeiro. Mas eu já tava de olho nos caras, que eu sabia nadar, né? Por causa de Santa Rita, tem o rio lá. Eu aprendi a nadar, mas lá não tem onda, né? Aí eu fiquei olhando como é que os caras estavam fazendo lá dentro d'água. A onda vinha. Aí eles iam nadando em direção a ela e mergulhar por baixo, assim, saía do outro lado, né? Você não pode deixar ela pegar você assim, que ela te joga lá fora. Aí eu peguei, entrei, a onda veio, eu mergulhei por baixo dela. Quando ela volta, você acompanha atrás dela assim, vem.
Você sai macio lá na beirada, assim, ó. Falei, vocês estão satisfeitos? Agora eu quero ver vocês cair lá. Eu falei, nós não. Nós não vai, não. Você vê como é que é, ué. Mineirinho foi esperto, hein? Esperto, ué. Uai. E esse gol do Pelé, esse gol tão emblemático, Raimundinho, o que você se recorda daquele dia do 10º gol do Pelé? Eu recordo que eu não sei se foi, a zaga nossa não jogou, né? Que era o Brito e Fontana, jogou Moacir. Tem um outro. Ele fez o pênalti que quis. Até que depois do jogo a gente tava falando com ele, falou, ó, você fez uma coisa feia. Ele falou, mas eu fiquei na história. Quem fez isso? Foi um dos zagueiros, era um Moacir e um outro, um pretinho, esqueci o nome dele. Aí ele falou, quem que ficou na história, no mundo todinho, né? Passou na Rússia, a TV era preto e branco, né, naquela época. Ela tá no mundo todinho. Qual que era a atmosfera no Maracanã naquele dia, Raimundinho? Nossa, tinha tanta gente, aquelas marquises, tudo cheio de gente, em pé, não tinha lugar pra ninguém mais não. Você não podia nem respirar lá dentro. O Pelé, a hora que fez o gol também, acabou o jogo, né? Acabou. Aí eu só queria tirar foto e correr atrás dele, e tomar a camisa e tomar tudo. Aí... O senhor acha que ali, por todo o cenário que estava ali envolvendo, tinha alguma chance daquele dia o Pelé não fazer um gol lá no Maracanã, Raimundo? Ó, todo time queria tomar o gol. Agora o Andrada não queria. O zagueiro é René. É René, isso. É René. Vem cá. Lembramos o nome. René. O que esse René fez? O pênalti. E ele fez o que ele quis? Bem, pela maneira que foi, a gente supõe que sim. E ele falou, e aí ele ficava com gozação, falou, mas quem que ficou na história? Eu sei, né? E você se lembra de algum lance lá de dentro do campo, do jogo em si? Ó, o presidente do Vasco, ele mandou fazer uma camisa número 1000, que era pro Andrada usar por baixo da outra. A hora que o Pelé fizesse o 10º gol, passar pra ele. Aí sabe a resposta que o Andrada deu pra ele? O Andrada era macho, né? Falou assim, ó, eu não estou aqui pra levar gol nem do Pelé, de ninguém. Se depender de mim, não tem gol não. E se ele pegasse aquele pênalti? Não, mas ele bateu a pontinha do dedo dela, ela pegou no pé da trave, quase que ela não chega nem na rede. E dá cada soco no chão assim que o capim subia. Pode prestar atenção. Uma hora vocês puxam. E olha a hora que ele caiu do lado esquerdo, foi de cá, ó. Pelé bateu, né? Aí bateu a pontinha do dedo, a bola entrou, ele bum no chão assim, com o capim fazer assim, ó. E ali o Pelé fez discurso, ali o estádio estava lotado. Foi um jogo normal, Raimundinho, aquele Vasco e Santos no Maracanã? Ó, os jogadores da minha época, se dependesse de nós, mas sempre tem uma coisa errada, né? Se não é esse René fazer uma coisa que os outros jogadores, nós lutamos até no final, velho. Ninguém queria que ele fizesse o 10º gol. Agora até a torcida queria, o presidente queria, a diretoria queria. Entendeu? A gente tem que ganha para fazer aquilo, você tem que fazer bem feito. Porque não adianta nada você entrar assim, você jogar para perder, né? Entendeu? Porque eu também, durante esse time tudo que eu joguei, campeonato que eu disputei,
Eu sempre já vi time entregar jogo, um time ser campeão, para classificar o outro. Você vê isso tudo hoje, ainda, né? E não tem ninguém que toma providência. Pessoalmente você, como se sentiu ao vivenciar aquele momento, Raimundinho, de estar no campo do Maracanã no dia que o Pelé fez o seu 1000º gol? Não, eu sinto hoje, né? Naquela época eu saí bravo do campo. Que você apanhar pode ser de qualquer maneira que é ruim. É igual a Andrada respondeu, falou, eu não tô aqui debaixo do gol para levar gol de Pelé nem de ninguém não. Entendeu? E nós também não entramos em campo para ver o Pelé, ficar olhando ele fazer o 1000º gol. O nome que ele já tinha, ele ia querer mais nome. Por exemplo, agora hoje não. Hoje, tanto que vocês estão aqui agora para entrevistar, né? Nesse ponto é muito bom, você cresce, né? A sua moral, né? Entendeu? Agora, se você tivesse agora numa reportagem com o Raimundinho, que deixou o Pelé fazer o 1000º gol, era uma beleza pra mim, hein? Né? Raimundinho, e aí você deixou o Vasco e voltou para Minas Gerais. E aí quando você voltou para Minas, qual que era a sua perspectiva? Você tinha intenção de seguir jogando lá em Minas? Pensava em ir para outro lugar? Pensava em parar? O que você imaginava para sua carreira? Não, eu na polícia. Você era polícia? Eu era. Fazia o quê? Aí eu voltei, foi só voltar, vestir a farda e apresentar. Aí eu fiquei um tempo aí que o Paulo Gonçalves apareceu lá. Aí tinha esse problema, a gente não podia fazer curso, né? Então, a gente tem que evoluir, né? Aí eu achei essa oportunidade e vim pro Atlético. E no próximo bloco, a gente entra na sua trajetória no futebol goiano. Aqui você vestiu, na capital, as camisas do Atlético, do Goiás e do Vila Nova. Na capital mas eu fiz um amistoso pro Goiânia. Daqui a pouco a gente vai querer saber também detalhes da carreira de Raimundinho. João Paulo de Medeiros. Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a enciclopédia do futebol. No dia 16 de outubro de 2016, o Aparecida venceu o Itaberaí por 1-0 no estádio Aníbal Batista de Toledo e conquistou o inédito título de campeão goiano da terceira divisão. De quebra, a equipe azul e branca manteve a escrita da competição, que nunca repetiu um campeão. Em 15 edições disputadas, o Campeonato Goiano da terceira divisão teve 15 campeões diferentes. Entre 2002 e 2016, os vencedores da terceira divisão estadual foram Aparecidense, Mineiros, Rio Quente, Trindade, Itaúsuense, Santa Helena, União Inhumas, Atlético Rioverdense, Associação Goiatuba, Grêmio Anápolis, Caldas Novas, Novo Horizonte, Itaberaí, Evangélica e Aparecida. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje com Raimundinho, uma edição mais que especial do Futebol de Goiás e suas histórias, uma das lendas do futebol goiano. E no bloco anterior,
Raimundinho falava, Gerliezer Paulo, sobre como se deu a saída dele do Vasco para vir para o futebol goiano. Isso aí, Rafael Bessa. Raimundinho, e como que o Paulo Gonçalves te convenceu a vir para Goiânia? O que ele usou para atrair você para o Atlético? Não, o Paulo Gonçalves, ele é um professor, né? O homem ele é fantástico. E eu joguei com o Tomazinho dele, porque o irmão dele, porque o Tomazinho jogou no 7 de setembro. Então ele conversou comigo, falou que ia me apoiar aqui. Aí eu peguei e vim. Peguei a família e vim. E aí, quando o senhor chegou no Atlético, o senhor se lembra quais jogadores que estavam no Atlético? Como que era o Atlético naquele momento que o senhor chegou ali em 1971? O jogador que estava era Claudinho, Dade, Paguete, o J. Alves, Tung, depois o Marcos Cicinão, que era o zagueiro lá de Minas, o Dida já estava aí, o lateral direito, Pedro Bala. Esse era o jogador que eu lembro agora, né? Que a memória já tá meio danadinha. Você chega para o Atlético em um ano em que o futebol goiano recebia uma competição pioneira, o Torneio da Integração Nacional. E você teve estrela, Raimundinho, veio para ser campeão. Eu acho que a gente tem que ter sorte também, né? Além de você se empregar dentro de campo, você tem que jogar e dar sorte. Então nós demos sorte porque a situação do Atlético naquela época não estava boa. Não estava boa, assim. Era financeiramente. O Evandro Gomes, mais o Mané de Oliveira, saía ali em Campinas. Porque o jogador, quando nós fomos treinar, que eu vi esse grupinho, aí eu fui saber o que era, então eles falaram, ó, lá em casa tá faltando até o básico, arroz, feijão, açúcar, óleo, você entendeu? Aí eles saíram e foram, eu saía lá naquele negócio de arroz lá, supermercado, aí pegava um arroz aqui, um feijão ali e passava aí animaram, aí eles animaram. Depois tinha prêmio, eles conseguiam arrumar bicho. Então o time, ó, os jogadores tinham qualidade, né? Eles tinham qualidade, então com o dinheiro em casa, os meninos com a barriga cheia, né? Então o jogador cresce dentro de campo. Por isso que às vezes eu falo assim, a maneira que se nós tivesse o tratamento naquela época que um jogador tem hoje, tinha jogador que ia jogar o dobro. Deixa eu buscar um pouquinho da sua memória aqui. Você falou agora há pouco de alguns companheiros que você teve no Atlético, Raimundinho. O que mais de lembrança você teve do Atlético? E depois eu quero saber das suas lembranças também do Goiás. Não, no Atlético, a maneira que nós... Porque você chega num time, primeira coisa que você disputa, um torneio, um campeonato, você ganha. Você ganha, isso aí fica fica dentro de você pro resto da vida. Então foi isso que aconteceu com a gente, né? Ainda saiu de uma situação que eu lembro, o maior torcedor que nós tínhamos na época era o Respeito às Cores. Ficava com aquela bandeirinha assim, respeita as cores, vagabundo. Essa que é a verdade, ora não vejo vocês. Então uma coisa dessa, depois morreu. Tinha aquele senhor que me falta a memória, que mexia com as categorias de base. Depois morreu, seu Ataíde. Então, isso aí é umas coisas que você tem que lembrar, né? Tem que marcar. E o senhor ficou no Atlético até 73 para 74, né? Como que foi a sua saída do Atlético pro Goiás? Vai não, primeiro veio o Noroeste,
Aí ele me levou emprestado, que eu tinha terminado o campeonato. Aí quando eu voltei, eu apresentei no Atlético, eu já tinha sido vendido pro Goiás. Você chegou lá com o uniforme do Atlético pra treinar? E ele falou, não, aqui não. Não. E no Goiás também, ó, eu quantas vezes que eu assinei contrato em branco, às vezes você não acertava assim na semana, aí tinha o jogo, né? Aí o presidente chegava e falava, não, assina aqui, depois nós acertamos, aí você... Não, mas eles acertavam mesmo. Só que você dá força, né? Você já tá compromissado, né? Também, né? Mas não tem nada, eu nunca levei prejuízo nem no Goiás, nem no Atlético. E o time que me deu prejuízo é porque eles não tiveram condições. E no Goiás? Você destacou suas lembranças do Atlético, respeito às cores, seu Ataídes. E no Goiás? O que você mais se lembra da chegada? Agora há pouco você falou que foi se apresentar no Atlético. E aí como é que foi a apresentação no Goiás? Não, a apresentação mesmo minha no Goiás foi contra o Santos lá em São Paulo. Oh. Aquela? Aquela foi minha apresentação. Naquele dia no Pacaembu, com 2 jogos? Eu dei 2 cortezinhos no Carlos Alberto Torres, né? Fui no fundo, o Serra fechou o canto direito, aí eu dei uma cavadinha por cima dele, no paguete dentro do gol. Pra quem não entendeu nada até agora, de que jogo você tá falando, Raimundo? 4x4. Não, e pro povo hoje, aqui mesmo tem, aqui no bairro, aqui na cidade, tem um pessoal de idade aí. Enquanto com ele na rua, eu tenho que falar pra ele como é que foi aquilo até hoje. Aí eles falam assim, não, mas igual aquilo nós não vimos mais. E nós perdemos de 4x1, o cara da televisão era preto e branca, né? Aí ele falava assim, o treinador tem que tirar o fulano de tal, parecia que você estava escutando lá dentro. Tava 4x1. Tem que tirar o fulano de tal, não, isso aí vai de uns 10, entendeu? Aí começou o passeio, né? Ainda fizemos 4x4, ainda metemos uma bola na trave ainda. E esses dias eu vi o Matinha falando que nós metemos uma bola na trave, mas ele inverteu. Porque o 4º gol nosso deu uma falta. Eu peguei a bola, bati, ela picou antes do goleiro do Santos cair, né? Ela pegou no peito dele, voltou, o Lucinho chegou e empurrou pra dentro. E eu tava ouvindo a reportagem dele. Ele inverteu. E aí depois deu um escanteio, até foi o Cláudio, o lateral, que bateu. Eu não sei quem pegou, que meteu ela na trave lá, que deve estar balançando até hoje. Seu Raimundinho, quando a gente estava falando do jogo do Vasco e Santos, você falou que o Pelé saiu por cima, né? Nesse dia dizem que ele ficou bravo, né? Que ele não estava aceitando muito o empate do Goiás, não. Tem coisa que é engraçada. Quer ver uma coisa? Aquele jogo jogou na zaga, foi um Matinha, Emílio e Matinha. Os 2 zagueiros nós não jogou. Macalé e Alexandre não jogou. Aí quando terminou o primeiro tempo, nós estávamos perdendo de 3-1. Aí eu falei com o treinador, falei, por que o senhor não pega, não troca o Matinha, que o meio de campo ficou sem marcação. Falei com ele assim, por que o senhor não volta o Tuíra e adianta o Matinha para o volante, que ele tem pegada. Os 3 jogadores que estão no meio de campo aí não marca ninguém. Aí ele fez. Porque o Tuíra, o Matinha também estava meio assustado com o negão em cima dele. Ele estava meio assustado. Agora,
Adiantou ele pro meio. Aí a marcação ficou boa. O Tuíra ele não tinha medo de jogador nenhum. Eles metiam a bola pro Pelé, ele punha no peito, pá, punha no chão e saía jogando. Aí o time melhorou da água pro vinho. Aquele jogo, assim, ele ficou muito marcado, né, emblemático. Eu me lembro que os Piracãs gravaram a música, especificamente sobre o 4x4. O Nelson Rodrigues escreveu uma crônica, né, no jornal, no Rio de Janeiro, sobre o 4x4. E até hoje ele é um dos jogos que povoam o imaginário do torcedor, especialmente do Goiás, né, mas também das outras agremiações. Para o senhor que estava lá naquele dia, o senhor sentiu que esse jogo ele ia entrar para a história mesmo? Ou só depois de uns anos passando é que a ficha caiu? Não, pelo poderio do Santos, qualquer time que estivesse jogando e fizesse um placar daquele, ia ficar para a história. E a gente tem que saber que não é só o potencial da gente como jogador, não. Habilidade, essas coisas. Se não tiver aquele negocinho na cara, né? Vergonha, vontade, você pode ser um craque, você não joga, não. Raimundinho, e aí depois de 1974, que esse jogo foi no início de 1974, em 75 o senhor viveu um ano especial. O senhor foi campeão goiano com o Goiás. E antes de ser campeão goiano com o Goiás, o senhor foi um dos protagonistas ali, um dos que tiveram o privilégio de inaugurar o estádio Serra Dourada. Também, inclusive, eu tive a chance de fazer o primeiro gol mas a jogada foi muito bonita. A trave deve estar balançando até hoje. Eu dei um chapeuzinho no lateral de Portugal e peguei de 100 pulo. Ela pegou no trinco lá deve estar balançando até hoje. Mas era para mim ter feito o primeiro gol. Mas aconteceu de pegar na trave. Mas fica na história também. A primeira bola na trave do Serra Dourada foi o senhor que deu. Hoje estamos recebendo o Raimundinho aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Confesso, vai ser difícil terminar esse programa no próximo bloco. Você tem mais alguma surpresa aí nessa sua cartola para falar? Não, se a idade da gente, você esquece muita coisa ainda. Mas no próximo bloco nós vamos te ajudar a lembrar. Não é mesmo, Gerliezer Paulo? É isso aí, daqui a pouco o Raimundinho vai voltar para contar suas histórias com a camisa de outros times aqui do estado de Goiás. Biografia. Os personagens da nossa história. Nivaldo Lancuna é um nome ligado diretamente à história do futebol goiano. Foi jogador do Vila Nova nos anos 70 e atualmente trabalha como treinador, inclusive com passagens por diversas equipes do estado. O lendário treinador teve um sucessor de sangue no futebol. É pai do zagueiro Renato, que começou a carreira nas categorias de base do Atlético nos anos 90. Antes de chegar ao profissional, defendeu a seleção goiana. O defensor estreou no time profissional rubro-negro em 1997. Seguiu no Atlético até 99. Depois passou pela União Inhumas, River do Piauí, Grêmio Inhumense, Novo Horizonte e Rioverdense. Pelo time de Ipameri, foi vice-campeão em 2002. O único título profissional da carreira foi o Campeonato Piauiense de 2000, conquistado com a camisa do River. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão.
Nonato Pires, o Raimundinho, do Atlético, do Vila, do Goiás, do futebol goiano, hoje compartilha algumas das suas inúmeras histórias com a equipe do futebol de Goiás. E suas histórias, João Paulo de Medeiros? Seu Raimundinho, então depois que o senhor saiu do Goiás, circulou um pouco pelo interior também, né? Jogou na Napolina, Santa Helena e Rio Verde. O que o senhor lembra dessas passagens? Eu não tive muito, sucesso, né? Sucesso. A gente quando faz partidas que você perde mais do que ganha, é complicado. Mas a gente nunca deixei de lutar pelos times, né? Mas quando não tem jeito, não tem como. Eu passei pelo Santa Helena, a gente sempre defendeu com muita vontade. Rio Verde, sempre com muita vontade. Mas a gente já está na hora de parar também. E o senhor ajudou a Napolina a disputar o primeiro Campeonato Brasileiro dela? A Napolina, quando nós colocamos ela no Campeonato Brasileiro, foi Barãozinho, Roberto Chaves, Luiz Carlos. Era um time assim, era regular. Mas nós conseguimos classificar. O que você lembra dessa campanha da Napolina, hein, Raimundinho? A única coisa que eu não gostei é que depois a Napolina menosprezou o jogador que colocou ela no campeonato. Porque na realidade também eles tinham que fazer a remodelação no time, né? Mas quem lutou para subir o time, 90% não participou. Como é que foi sua passagem pelo Vila Nova? Foi uma passagem rápida? Você falava já praticamente no fim da sua carreira? Também, eu já estava no fim, só que eu tinha uma condição física muito boa. Então, por exemplo, se eu não machuco, eu podia jogar até 45 anos. Tanto que eles vieram aqui para agradecer, me levar para João Pessoa, na Paraíba. Eu fui lá, fiquei uma semana lá. Aí você foi passar um período de intertemporada. O que você se lembra? O que motivou o Vila Nova a levar vocês lá pro litoral? Não, porque eles tinham um jogo também. Eles foram pagar um jogo que o time veio aqui, né? Lá de João Pessoa, na Paraíba. Aí aproveitaram e me levaram, puseram no pacote também. Aí nós fomos. Aproveitei muito. E como foi parar de jogar, Raimundinho? Pra você foi fácil, uma decisão fácil de tomar? O que você pensou no momento, assim, a partir de agora eu não vou mais jogar futebol profissionalmente? Não, você sabe que você quando vai parar numa coisa que você gosta, é muito difícil, você não para não. Se você parar no movimento, na hora que você dorme, você sonha. Você sonha que ainda é jogador, que tá jogando, que você é bom. Foi treinador também, né, seu Raimundinho? Você ganhou do Santos lá em Santa Helena? Como é que foi essa história? Uai, o doutor do Santos que trabalhava no clube lá é que arrumou o jogo. Aí os algodoeiros pagaram. Eu pedi 30 dias para treinar o time. Até quem fez os gols foi o Tutano, um jogador que jogou lá no Rio Verde. Eu peguei ele lá e levei. Aí ganhamos. Aí os caras do Santos, depois do jogo, falando assim, mas não é possível. Raimundinho, como é que nós perdemos para um time que desceu aí, jogador da cidade, amador? Eu falei, não, mas eu profissionalizei ele. Eu treinei esses 30 dias. Ele falou, 30 dias? É verdade que quando armaram esse amistoso, você tinha lá só 4, 5 jogadores? Você saiu catando nas cidades? Não, era 5 comigo. 5 com você? Mas você não era o treinador? Não, eu como treinador não ia entrar em campo para jogar. E aí você saiu catando o povo na região? Saí e treinava todo dia.
Todo dia me deram uma Kombi, eu ia, buscava, levava, treinava. Onde que você foi buscar esses jogadores? Como é que você ficou sabendo desses jogadores que estavam aí disponíveis? Não, eu já conhecia todos. E onde foi? Mas foi só uns 3 de Rio Verde. Até o goleiro era da cidade. E como é que ficou esse jogo? O Santa Helena, com um catadão da região, conseguiu ganhar o do Santos. 3-1. E depois? Por que você não virou treinador, assim, tocou a vida como treinador, então? Não, eu acho que a cor não ajuda. Que? A cor. Pele? Racismo? Pera aí, agora esse assunto é sério, como assim? Não, é só você pegar os treinadores que tem no Brasil, é facinho. É a mesma coisa, até para trabalhar. Até para trabalhar tem isso. Agora eu não levo isso pra... Não, eu não. Mas você foi vítima em algum momento de algum episódio de racismo, Raimundinho? Eu? Ó, quando eu tava no Vasco, tinha hotéis que a gente só entrava lá dentro se fosse jogador de futebol. Porque jogador tem preto, tem branco, tem louro, tem moreno. Eu teve um dia em São Paulo que eu pedi um lanche lá no apartamento. Aí o cara levou, né, o garçom, né, com a gravatinha, mão pra trás, assim. Aí eu apertou a campainha, quando eu abri, a bandeja fez assim, na mão dele. Tremeu? Aí depois, quando você pedia do mesmo lugar, ele não levava. Você entendeu? A gente tem que deixar ir passando, né? Mas isso aí é uma realidade. Raimundinho, muito obrigado por ter compartilhado algumas das suas histórias com a gente. Não, eu que tenho que agradecer a vocês. Eu falei o que eu quis aqui. Não falei com a intenção de ofender a ninguém. Eu sempre, na minha época, isso aí eu tenho orgulho. Eu sempre defendi os times aqui com muita vontade. A gente nunca foi goleado. Nunca foi goleado. Então, isso é muito importante. Perder, nós perdemos. Mas envergonhar o estado de Goiás, jamais. E com Raimundinho dando uma aula de futebol, fechamos esta edição do Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo. Fique agora com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Perigo, subiu, meu gol, e gol! Outra vez, Bill! É hora de Museu do Gol. Exatos 3 anos, o Goiás enfrentava o Flamengo no Rio de Janeiro em busca de uma vaga na decisão da Copa do Brasil. No dia 6 de novembro de 2013, esmeraldinos e rubro-negros se enfrentavam pelo segundo jogo da fase semifinal da competição. Depois de ter perdido no primeiro confronto por 2-1 no Serra Dourada, o Verdão até que saiu na frente no Maracanã com gol de Eduardo Sacha. Porém, o Flamengo acabou virando o jogo, se classificando para a final e, posteriormente, conquistando o título daquela Copa do Brasil de 2013. A narração do gol do Goiás você confere agora na voz de Edson Rodrigues. É gol, gol! Rádio 730, a rádio show do Brasil! O narrador número 1 do Brasil, Edson Rodrigues. Volta cobrada, olha o cabeceio, olha o gol! Sacha! Gol do Goiás, gol do Goiás, gol do Goiás! Gol do Verdão, gol do Verdão, gol
Sacha, subiu, meteu a cabeça na bola, o Sacha meteu a cabeça na bola, o Sacha meteu a cabeça na bola, o Davi bateu a falta, e o Sacha pega desprevenido o goleiro Paulo Vitor e faz o gol do Verdão, e faz o gol do Avião Verde do Rio de Janeiro. É do Goiás, é do Goiás, é do Goiás, é do Goiás. É do Eduardo Sacha de cabeça. Camisa número 11. 4 minutos passados do primeiro tempo. Agora, Goiás 1, Flamengo 0. Um gol que dá muita alegria para o meu amigo famoso Zé Roberto, homem oferta. Ô Paulo Vitor, levanta que vem mais. Você acompanhou a edição de número 127 do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias. Hoje, um pouco da história, da trajetória e das memórias de Raimundinho. Você pode acompanhar as outras edições no www.futeboldegoias.com.br. Vá lá, acesse, entre em contato com a gente e solicite, indique o seu craque da próxima edição. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.